Leitura desta noite, liturgia que vem em nosso socorro, nos ajudar. A primeira, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o Espírito Santo, né? Deus nos ajuda, Deus nos ama tanto, que Ele nos auxilia da maneira da gente se relacionar com Ele. O profeta Elias tinha a experiência de Deus, achava que Deus vinha no trovão, vinha na tempestade, vinha no barulho do vulcão. Depois, Deus lhe ensina que ele vem na brisa suave e leve. Moisés, veja como que nós temos sempre pedir o Espírito Santo para também fazer essa experiência de Deus. Porque muitas vezes a gente cria Deus à nossa imagem, cria Deus, né, com tantas regras que fica quase que inacessível. E Moisés também, quando ele faz a experiência mais forte, que vê Deus passando. O que Moisés diz? Se a gente, né, tivesse essa graça com Moisés, tivesse a presença de Deus tão forte passando no meio de nós. Então Moisés vê Deus passando e diz: Senhor, bom, clemente, compassivo, fiel, cheio de bondade. Todas as pessoas que fizeram verdadeiramente, nós vamos ver no Evangelho, há várias falsas experiências de Deus, que leva a pessoa mais à tristeza, né? Mais à tristeza, mais à amargura, que não produz. É como uma semente que é falsa, né? A pessoa pode plantar, pode jogar água, não vai nascer. A semente ali é falsa, é infértil. Um grande pensador já disse, uma falsa experiência de Deus, ela é infértil, ela não produz. E aqui essa leitura primeira fala isso, o Espírito Santo vem em nosso socorro, para que a gente faça, né, essa experiência. Aqui eu cito duas, muito forte, a de Elias e a de Moisés. Na delicadeza, né, na delicadeza de espírito e na surpresa da bondade com o Senhor. E o Evangelho vem chamar essa atenção, porque alguém se pergunta, Senhor, é verdade que é poucos que se salvam? E Jesus vai dizer, sim, vou fechar a porta. E muitas pessoas vão dizer, ué, nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste em nossas praças. E ele diz, eu não vos conheço. É essa experiência infértil, essa experiência que não produz. Nossa experiência de fé, ela deve ser uma experiência fértil, capaz de produzir e anunciar a salvação. Como conto certa vez de um padre que foi fazendo vários escritos, e ele dizia da vizinha que observava a pessoa que ia na missa. E a vizinha não era de igreja, mas pela cara da dona que ia na missa, ele falava, nesse lugar eu não vou não, que lá tem é ruim demais. Que a dona ia com a cara fechada e voltava da igreja com a cara mais fechada ainda. Ou seja, uma experiência infértil, que não produz. Então Jesus aqui fala, muitas pessoas vão dizer, nós comemos e bebemos contigo, nós escutamos. Então não basta estar só na presença do Senhor. Não basta apenas fazer o que Ele nos pediu. É preciso que a gente faça essa experiência verdadeira, essa experiência perto do Senhor, né? Essa experiência, né, da alegria que o Papa diz, né? A alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho. A igreja fala muito da conversão. Antigamente a conversão era alguém que não acreditava, que tinha que passar a acreditar. Hoje a igreja já fala da conversão pastoral. É a pessoa que acredita, mas tem que converter aquilo que acredita. Que é aquilo que a gente já citou outras missas. Hoje há muitas literaturas, gente. Quem gosta de pesquisar aí os livros, né, virtuais, de autoajuda, né, católicos, cristãos, tem muitos livros que dizem mais ou menos assim, curando nossa imagem de Deus. Curando nossa imagem de Deus.
Alguns dias eu li um livro, que é do Papa Francisco, que é de uma entrevista com um repórter, que o livro se chama Eu Creio, Nós Cremos. E o Papa Francisco, com esse repórter, vai dizendo isso. Quantas pessoas que não sentem o encantamento pela vida espiritual, que não sentem o encantamento pela vida de igreja, por causa daqueles que se dizem que fazem a esperança de Deus. Aí a pessoa assusta, fala, não, uma tristeza dessa eu quero estar longe, né? Então a pessoa tem até medo. Então a alegria, né, do Evangelho, a alegria de Moisés e Elias, que se surpreenderam por imagem de um Deus bom, clemente, compassivo e fiel. E essas são as surpresas dos nossos místicos, né? Quando a gente lê qualquer dos místicos da nossa época, aqueles que escreveram, aqueles que aprofundaram, o que a gente percebe nessas pessoas? Uma alegria espiritual muito grande. Olha a Catarina de Sena, Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, pessoas felizes, não é aquela experiência rígida, militar de Deus, né? Coloca Deus como um coronel, a pessoa tem que, se errar na postura, ele vai ser condenado. E essas experiências nos fazem desanimar. Há um estudo que vai dizer pessoas que participavam, gente, da igreja, que de segunda a segunda na igreja, participavam, né, de todo tipo de experiência de louvor, alguns até pregadores, passa o tempo, a pessoa desanima, ela perde o encanto e volta para o indiferentismo. O que acontece hoje na igreja da Europa? Nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e quem já ou leu ou já viajou sabe disso. Nossas igrejas da Europa, né, elas estão vazias, e algumas estão até se vindo para museu ou outras coisas. Por quê? Foi uma religião passada de tristeza, de fechamento, aí vai desencantando, desencantando, chega um tempo ninguém vem. A cultura da Europa, a gente vai vendo ali como que é a liturgia europeia da década de 70, de 80, rígida, de militar, de postura. Aí chega um tempo que a própria pessoa que faz isso, ela não aguenta, ela não atraiu ninguém, e ela mesmo desanimou, quer dizer, perdeu duas pessoas. Ela que participava e o outro não encantou pela postura dela. Se uma pessoa percebesse nossa experiência de fé, a nossa postura, o nosso jeito de celebrar, o nosso jeito de glorificar a Deus, nós iríamos atrair essa pessoa ou afastar? Então é um dos grandes desafios, né, que a gente não, né, aprenda com esse erro, pode falar com esse erro da Europa. Passado, igreja triste, fechada, militar, aí desanimou, a pessoa, como eu disse, não atraiu e ela desanimou também. A experiência de Jesus em João 17, a oração sacerdotal, o que Jesus pede? Pai, que a minha alegria esteja neles. Ele não fala, Pai, que minha tristeza esteja neles, né? Que a minha alegria esteja neles. João 17. E não poderíamos também, gente, de buscar na nossa própria liturgia. Eu sempre gosto de repetir isso para que a gente possa meditar. Qual que é a nossa liturgia mãe? Tem uma missa que ela é mãe de todas as missas. Tem uma missa que ela dá origem a todas as missas. Qual que é? A vigília da Páscoa. A vigília da Páscoa, ela é a mãe. E como que é essa liturgia? Balões, danças, festa, flores, alegria, sinos, júbilo. É a mãe. Ela que deveria gerar as outras liturgias. É a liturgia mãe, vigília da Páscoa. Quem já, né, todos nós já participamos, veja como que a liturgia, né, feliz. A procissão com cantos, né, as cidades que têm os sinos tocam, às vezes durante a missa inteira, na hora do glória, né, tem que ter anjo entrando nessa missa. Se tiver, tem uns anjos entrando. Liturgia mãe, a gente tem que sempre aprender com a mãe, né? A liturgia mãe, ou seja, a missa da vigília pascal, ela é a missa que gera todos os outros. Aí entra as pessoas deturpando, trazendo tristeza, trazendo militarismo, né, de postura. Aí o que acontece? Desânimo,
que a pessoa, como eu falei, com uma falsa experiência fica uma experiência infértil. Ela não gera nem para a pessoa e nem gera para o outro. Aqui eu queria dar um testemunho, né, pessoal. Sou da paróquia Nossa Senhora das Graças. O padre, que aqui cita o nome, que quem acompanha do Bairro das Graças sabe o que eu estou dizendo. Na paróquia, na história da paróquia, nunca teve, não passou ainda, um padre que conseguisse arrastar 5 a ser padre. Passou um padre, o padre Zé Geraldo Lisboa, que ele passou uma passagem relâmpago, gente, 4 anos na paróquia. Ele despertou a vocação minha, do padre Hélio, do padre Sérgio, do padre Warley e do Modestino, seminarista depois. Não ficou 5. Por quê? Era um padre alegre, feliz, uma liturgia feliz, um homem que nos recebia com um sorriso, um homem amigo, que mostrava o rosto de um Deus feliz, um Deus de um rosto de um Deus amigo. Contagiou 5. Europa com crise de vocações por causa disso. Às vezes, padres com aquela rigidez tão grande que ninguém fala, não, isso eu não quero, isso não é para mim. Aí está dando no que tem, né? Esvaziamento. Olha a alegria do nosso Papa Francisco. Se a gente não testemunhar, querida comunidade, que a fé, que a religião nos dá uma alegria incomparável que nós não encontramos em realidade nenhuma, que o ser humano ele nasce sedento também de momentos felizes. Tristeza, para buscar tristeza, não precisa nem de igreja, né? A sociedade já está cheia por aí fora. É preciso a gente resgatar, né? A gente poder levar essa missão. O Papa Francisco tem insistido muito nisso e que, sem dúvida alguma, nós possamos sempre buscar, né, esta salvação, esse caminho. A igreja é uma salvação de paz, de alegria, é uma salvação de momentos, né, que nos dá esta verdadeira alegria, essa verdadeira paz, né, esse verdadeiro encanto. Por mais que a cruz ela se desperta para nós, mas a cruz ela é um caminho que termina na glória da ressurreição. Tem pessoas que param na cruz, mas a cruz é um caminho que nos leva para a glória da ressurreição. No céu não haverá tristeza, no céu não haverá choro, no céu ninguém mais vai ficar triste, no céu é alegria. É preciso celebrarmos, né, esta força espiritual, essa alegria espiritual, né, na nossa experiência de fé. Talvez o mal é tão esperto, né? O demônio é tão esperto que ele não tem como, às vezes, fazer as coisas iguais como Cristo fez, mas ele entra na igreja de Cristo com a tristeza, né? O demônio é o pai da tristeza, né? Deus é o pai da alegria. Alegrai-vos comigo. Repito sempre, alegrai-vos comigo. Então, que a religião, ela nos traga alegria de vida, de encanto, de esperança, alegria de testemunho de um Deus bom, paciente, compassivo, alegria de salvação, alegria de força e misericórdia. Só assim a gente consegue contagiar, só assim a gente consegue testemunhar e trazer do que os outros possam, né, estarem seguindo, né, e dando testemunho por nosso meio. Essa tarefa da palavra, ela nos dê nesta missão. Graças a Deus, a Igreja do Brasil, né, com a sua liturgia, ela tem muito esse dado, né, do júbilo, né, da felicidade, do encantamento, os que devem nos marcar e sempre preencher o nosso coração. Assim seja, Senhor, nosso Deus.